Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano. Trabalho essencialmente com terapia astrológica. Para você que quer saber como que funciona a terapia astrológica, quer fazer seu mapa ou quer fazer suas previsões para 2026, aqui embaixo na descrição do vídeo e todos os vídeos do canal tem um link para você me chamar no WhatsApp para tirar suas dúvidas sobre astrologia, para ver os valores e agendar a sua sessão. Então é só entrar aqui embaixo e me chamar que eu mesmo respondo o WhatsApp. Bacana? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre novembro. Novembro é um mês que tem muita energia acontecendo, mas tem muita troca de signo acontecendo ao mesmo tempo. É um mês que pode ser bastante difícil. Se a gente souber aproveitar as energias positivas, pode ser um mês muito próspero, mas a gente tem que observar os movimentos e tem que tomar cuidado com algumas coisas muito importantes que eu vou descrever para vocês aqui no vídeo, especialmente em 2 dias. Presta atenção aqui, tem 2 dias em novembro que eu vou preferir dormir o dia inteiro. São 2 dias bastante complicados e um deles já é amanhã. Dia 4 de novembro tem um mapa que é horrível. O outro dia é mais pra frente no mês, que é o dia 15 de novembro, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Então eu vou contar para vocês quais são os principais aspectos desse mês e aqui embaixo tá separado por capítulo, aí você pode ver cada um deles, tá bom? A gente vai falar sobre a entrada de Marte no signo de Sagitário, Mercúrio retrógrado no signo de Sagitário, Lua cheia no signo de Touro, Lua nova no signo de Escorpião. Tem também esses 2 dias, o dia 4 e o dia 15, eu vou falar alguns aspectos importantes. No dia 4 a gente tem a Lua em oposição a Vênus e, na verdade, é melhor até colocar o mapa na tela porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, vamos começar a falar aqui primeiro da entrada do Marte no signo de Sagitário. Bom, olha só que interessante. O Marte é um planeta que ele põe em movimento muitas energias, ele põe em movimento o que está parado, ele coloca em relevância as situações que estão envolvidas naquele ponto por onde ele está passando. Então imagina o seguinte, pensa como se você estivesse andando de noite na sua casa e você vai entrar num cômodo que está escuro, está apagado. Aí você vai lá e acende a luz. Na hora que você acende a luz acende. Então aquele quarto fica iluminado e você enxerga tudo que está ali dentro. Você enxerga o que você quer pegar e você enxerga o que está fora de lugar, e aí você tem mais clareza de movimento para ir lá buscar o que você precisa buscar e sair e continuar a sua vida, tá? Então o Marte funciona desse jeito, ele passa num lugar, ele ilumina aquilo, ele ativa, ele coloca em relevância e, consequentemente, ele cria situações que envolvem aquele setor ali. O Marte, ele é um dos pontos, o trânsito de Marte é uma das coisas mais importantes que você tem que observar no seu dia a dia para entender qual é o local do mapa, qual é o setor do mapa, qual é o planeta do mapa, do seu mapa natal que está sendo movimentado por um certo período de dias ao longo do ano. Tá? Isso é muito importante mesmo. O Marte e o eclipse, o trânsito de Marte, os eclipses e as lunações são 3 pontos que são fundamentais para você entender o que é que está acontecendo no seu mapa. Por isso que essa análise tem sempre que ser feita de forma individual, porque a gente nunca sabe onde está o Marte passando no nosso mapa, a gente nunca sabe. Se você não faz seu mapa, você não tem ideia do que está acontecendo. Tá? Então na hora que você faz isso, você consegue ter uma clareza muito mais clara e você consegue agir conforme aquilo lá. Beleza? E quando o Marte muda de signo, ele sai de uma energia mais global, mais mundial, e ele começa um outro ciclo num outro signo, tá? Normalmente o trânsito de Marte leva aí uns 2 meses, tá? Então, na hora que ele faz essa passagem, ele vai fazer com que a gente tenha um aumento subjetivo das características do signo que ele está entrando. E o Sagitário é um signo muito legal, cara. O Sagitário é muito positivo. Ele potencialmente ele pode ser muito positivo, porque ele sempre olha o copo meio cheio. Ele sempre vai tentar entender as situações que estão nos rodeando e buscar o significado daquilo. Não é só buscar. A energia de Sagitário tem a capacidade de compreender os porquês da vida. Isso pode ser muito interessante nesse setor, nesse momento que a gente está vivendo, com todas essas catástrofes que a gente está vendo, tanto
furacão lá na Jamaica, que depois vai se espalhar lá pelos outros lugares. A gente tem essa problemática toda que tem aqui nesse país, tanto de política quanto de criminalidade. Na nossa vida, as situações que envolvem a nossa vida, que podem trazer dor, que podem trazer crise, que podem trazer prejuízos, tem um sentido. E quando você tem o Marte transitando em Sagitário, a nossa mente pode se tornar mais capaz de compreender quais são os significados desses eventos, e a partir dessa compreensão dos significados eu posso tomar atitude. Então o Marte é atitude para entender, é atitude para desenvolver a minha filosofia de vida de uma forma mais eficiente, mais objetiva. O Sagitário é o signo do otimismo, então ao mesmo tempo que você tem essa capacidade de compreender as coisas, essa compreensão, esse ahá, esse insight que vem junto uma energia muito forte de agora que eu sei o que é que tem que fazer, eu vou lá, vou fazer. Então esse movimento pode ser muito interessante, especialmente para as pessoas que têm Sol, Lua e Ascendente em Sagitário, tá? Porque esse Marte vai pegar de forma bastante intensa. Só quem não vai ter uma influência muito forte desse trânsito de Marte vai ser o pessoal de Escorpião, que o Marte acabou de sair, e o pessoal de Capricórnio, que está logo na sequência. Esses dois aqui, a intensidade é praticamente neutra do trânsito de Marte em Sagitário. Agora, nos outros signos que faz aspectos, né, todo mundo vai ter alguma influência disso, seja positiva ou negativa. Certo? Depois, se vocês quiserem, até posso fazer uma análise do trânsito de Marte para cada signo, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Nando, faz esse vídeo. Se a gente tiver um volume bacana, eu posso até fazer esse vídeo para vocês, tá? Então, o Marte entra aqui no signo de Sagitário e ele vai do dia 4 do 11 até o dia 14 de dezembro, né? Mas apesar desse Marte entrando no signo Sagitário pode trazer esse monte de características positivas, a primeira fase, os primeiros dias desse movimento podem não ser tão bacanas quanto a gente imagina. Na semana que vem, na verdade, do dia 10 de novembro até o dia 29, a gente vai passar por uma fase de Mercúrio retrógrado. E o Mercúrio já está em Sagitário já faz uns dias, ele está subindo não, né? Ele está andando no signo Sagitário, ele vai parar e ele começa a voltar à medida que o Marte está chegando aqui. Então eles vão se cruzar no sentido oposto. Esse cruzamento de energias podem fazer com que esse momento de entusiasmo que a gente está vivendo, de percepção dos porquês, encontre alguns solavancos. A gente entra num beco sem saída, a gente fica com mais dificuldade de conseguir compreender esses movimentos que a gente está fazendo esse esforço positivo. Mas isso dura pouco, porque no dia 19 de novembro o Mercúrio volta para Escorpião e aí passa a bola para a galera de lá. Então, dentro desse momento aqui, do dia 10 até o dia 19, a gente está vivendo um período de dificuldade da fluidez da energia de Sagitário, ao mesmo tempo que o Marte está ativando isso. O que quer dizer? Que tudo que a gente pode estar promovendo de otimismo, de percepção, de aprendizado, de valorização da nossa experiência de vida, pode passar por uns problemas de dificuldade de compreensão, e essas situações podem meio que fazer com que a gente tenha que refazer o caminho que a gente está fazendo dentro desse processo todo. Mas é uma coisa que dura pouco tempo, tá? Mas é importante a gente pensar nisso, porque durante esse movimento, o Marte e o Mercúrio eles estão em conjunção. E essa conjunção deixa muito intenso essa energia, ao contrário, essa energia de contramão, tá? É como se você estivesse andando numa avenida e vem um carro na contramão e você tem que tentar fazer o movimento de desvio sem ter muito estrago. Quando ele passar para Escorpião, aí a energia volta para Escorpião e quem começa a ter um pouco mais de dificuldade, ou a dificuldade que a gente vai ter, vai estar mais ligada com a capacidade que a gente tem de abandonar ideias do que de compreender os porquês desse abandono, que isso vai vir depois quando o Sagitário voltar para o caminho... Sagitário não, Mercúrio voltar para o caminho normal, tá? Eu vou fazer um vídeo analisando a passagem de Mercúrio retrógrado casa por casa, tá? Vou mostrar isso aqui casa por casa, porque aí o que eu quero fazer? Eu quero criar em vocês a percepção a percepção de qual é o setor
que você tem que agir com mais atenção para evitar os problemas de Mercúrio retrógrado. A gente vai esquecer essa conversa de... que não é uma conversa errada, tá? Mas a gente vai esquecer essa parte de cuidado com a comunicação, com o deslocamento, com aquela coisa. A gente vai deixar isso de lado e nós vamos ser mais objetivos. Vai ser casa por casa. Você vai pegar lá o seu mapa, você vai identificar qual que é o espaço que esse Mercúrio está passando, e aí você vai entender qual que é o setor que está sendo agitado no seu mapa para você poder tomar as atitudes corretas e não ter problemas nessa história. Bacana? Esse é o vídeo semana que vem, tá bom? Outra coisa que a gente tem em novembro, que também pode não ser tão bacana assim, é a saída de Vênus, sai de Libra e entra no signo de Escorpião. Isso pode dificultar um pouquinho, pode pôr mais uma cerejinha nesse bolo de potenciais dificuldades que a gente tem no mês de novembro. Por quê? Vênus é um planeta que fica muito bem em Libra, ele fica em domicílio. Quando ele passa para Escorpião, ele sai de uma posição super positiva e ele cai em exílio. E quando cai em exílio, ele deixa de fazer com que essa energia de valores, de prazer, de vivenciar os prazeres, fique um pouco mais problematizada, porque Escorpião é um signo de tensão, é um signo de controle, é um signo de dominação. E Vênus é um símbolo de entrega, de harmonia, de prazer, de relaxamento. Então, quando você tem essas duas uniões, essa passagem de Vênus ali, toda a energia densa de Escorpião ganha, sob certo ponto de vista, um pouco mais de poder. O que pode não ser ruim. Olha só, a gente tem um movimento muito interessante acontecendo dentro desse espaço Escorpião-Sagitário. Se a gente conseguir analisar isso de uma forma positiva, que é através do olhar para dentro, da busca pela compreensão, da psicologia, da espiritualidade até certo ponto de vista, e a gente tentar entender tudo o que acontece com a gente, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, com o máximo de honestidade possível, olhando para os nossos problemas, para as nossas ações, para as nossas sombras, a gente consegue encontrar muitas respostas, mesmo com tudo isso acontecendo agora. Agora, hoje é dia 3 de novembro, eu tenho... Vênus vai chegar lá no Escorpião no dia 7, tá? Então, no dia 7 a gente vai ter Vênus em Escorpião, o Sol em Escorpião, Lilith em Escorpião, Marte em Sagitário e o Mercúrio em Sagitário. É uma energia super intensa, muito forte, de dois pontos que fazem com que a gente entenda as coisas. Seja lá o que for que a gente tem que entender. O signo de Escorpião é o signo da investigação, é de olhar para dentro, olhar para o nosso fundo, olhar para a nossa escuridão e de lá de dentro perceber o que é que existe aqui dentro que está fazendo com que a gente tome decisões erradas ou vivencie situações problemáticas. E o Sagitário, ele vai fazer com que a gente entenda por que a gente está fazendo isso. Os signos eles têm essas características, eles estão na sequência, não é à toa. Eles têm essa coisa de avaliar a dificuldade, descobrir, investigar, que é essa potencialidade de Escorpião, e trazer a compreensão, que é Sagitário. Então, quando a gente tem esse movimento muito junto, similar, né, ele acontecendo uma na sequência da outra, esse final de ano pode ser um final de ano muito, muito, muito bom para você conseguir se livrar de coisas que estão impedindo a sua vida, para você começar 2026 com uma energia mais próspera, uma energia mais inteligente, uma energia mais livre. Mas para isso acontecer, a gente tem que passar pelo processo de avaliação, que não é gostoso, e não é legal, né? Quando você está fazendo terapia, e você está fazendo terapia da forma como você tem que fazer, falando sobre os problemas, investigando as coisas, indo no fundo da sua existência, você vai dar de cara com situações que não são bacanas, que não são gostosas, mas elas estão lá interferindo no seu dia a dia. Quando você tem essa percepção, e a gente tem esse Marte passando em Sagitário, você fala, tá, descobri, Vênus em Escorpião, descobri o valor que tem esses segredos dentro de mim, e eu vou usar esse Marte em Sagitário para poder achar as melhores situações e evoluir dentro da minha existência. Então, mesmo que os planetas estejam em posicionamentos que não sejam muito favoráveis, assim como o Mercúrio em Sagitário e o Vênus em Escorpião,
Se você fizer o trabalho de esforço, de dedicação, o resultado vai vir. O resultado sempre vem a partir do momento que a gente confronta os desafios e a gente supera os desafios. Você vai se sentir mais forte, mais corajoso, mais corajosa, mais disposta a resolver esses problemas. Quando a gente tem aspectos positivos, o negócio ele flui. Quando tem uns aspectos difíceis, é que a gente cria a nossa grande força, a gente evolui dentro do nosso poder espiritual, psicológico, energético. Bacana? Então pode ser um movimento simbolicamente meio complexo, mas ele é muito promissor. E junto disso, no dia 5 de novembro, a gente tem o ápice da lua cheia no signo de Touro em 13 graus. Lembra sempre dessa história que quando a gente está avaliando a questão de lunação no mês, a lua cheia é um reflexo, é um resultado, ela vai trazer um resultado das coisas que foram plantadas lá na lua nova. E a lua nova do mês passado, lembra que aconteceu no finalzinho do signo de Libra. Então, antes de você ver qual que é o setor que vai cair a lua cheia no seu mapa, vai lá investigar qual que é o setor que caiu a lua nova. Vê onde que bateu a lua nova no seu mapa. Presta atenção no seu dia a dia, porque o resultado das ações que você plantou lá atrás vai aparecer agora. Isso não quer dizer que a lua nova não traga situações. Vai trazer situações envolvidas com o ponto que ela está rolando lá. Mas isso aqui é um derivado da lua nova, hein? Então não adianta só você olhar, eu tenho lua cheia, vai cair na minha casa 3, então eu vou ter um momento muito positivo de relacionamento com meus irmãos. Pode ser que tenha isso, mas ir lá atrás na casa 9? Porque se você tem lua cheia na casa 3, a lua nova aconteceu na casa 9. Então, você comprou a passagem de viagem para o exterior, para você passar as férias? Você encontrou seu mestre? Você encontrou o seu eu mais sábio interior? Então, pensa bem nisso, desenvolve essa ideia, porque você vai ter um resultado muito interessante com isso, tá? O que a gente precisa pensar, né, dentro dessa história? Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa lua cheia no signo de Touro, uma coisa muito importante acontece no dia 7 de novembro, que é a volta de Urano para o signo de Touro. Urano está no comecinho do signo de Gêmeos, ele está retrógrado já faz um tempinho, e no dia 7 ele volta, dia 7 nada, no dia 8. No dia 8 de novembro, no dia 8 de novembro, o Mercúrio, o Urano volta para o signo de Touro, reativando as energias de Touro, que ele ficou lá há um tempão, só que ao contrário. Então, dentro dessa análise, dentro desse movimento, eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso também, tá? Dentro desse movimento, tudo que a gente pode vivenciar de problemas financeiros, ecológicos, acaba ganhando um pouco mais de potência. E aqui, cá entre nós, a primeira semana de novembro é um lugar que não é bacana, mesmo porque eu vou colocar o mapa do dia 4 aqui na tela já para vocês verem, para vocês verem como que esse período de lua cheia, que vai ali mais ou menos do dia 4 até o dia 9, mais ou menos onde ele tá nessa energia de lua cheia, é um período onde a gente pode vivenciar questões financeiras e ecológicas ao redor do mundo inteiro, especialmente pegando quem tem Sol, Lua, Ascendente em Touro, tá? Então tem que ficar bastante atento, porque isso pode ser um problema para a gente vivenciar nos próximos dias aí, tá? Bom, dia 4 de novembro, a gente está se encaminhando para um momento de lua cheia. Lembra? A lua cheia acontece aqui, vai ser 13 graus do signo de Touro, tá? E a lua está aqui no finalzinho do signo de Áries, já passando para o signo de Touro. O que tem de problema nessa história aqui que eu vejo? A gente tem um quadradão enorme aqui, ó. Olha só, tem uma pipa gigantesca aqui no meio do caminho, né? A gente tem Vênus em Libra, que ainda está numa posição boa, mas está recebendo a oposição de Lua em conjunção com Quirón, lá no signo de Áries. Ao mesmo tempo, a gente tem o Júpiter no finalzinho do signo de Capricórnio. A gente tem nem começou o Mercúrio retrógrado. A gente tem o Júpiter no finalzinho do signo de Câncer, fazendo uma oposição com o Plutão aqui em Aquário. Essa oposição ela é meio sem vergonha, tá? Depois, num outro vídeo, eu explico para vocês que eu quero fazer um vídeo só dessa ligação entre eles, que vai ficar mais forte no ano que vem, tá? E dessas posições, a gente tem quadratura entre todo mundo.
Todo mundo está fazendo quadratura ali. É Vênus com Plutão, Plutão com a Lua, Plutão em posição com... tem um monte de coisa ali, um monte de energia dessas quadraturas existindo nesse dia. O que quer dizer? Que a gente pode ter grandes intensidades acontecendo no setor político, no setor humanitário e na questão do respeito entre as pessoas. Isso aqui me cheira a mais conflitos, isso aqui me cheira a mais dificuldades pontuais dentro de histórias de conflitos que já são existentes, tá? Isso fica um pouco agravado do meu ponto de vista que o Sol, esse Sol que a gente está no signo de Escorpião, está sem aspecto. Não tem nenhum aspecto acontecendo com o Sol nesse dia aqui. Ele está muito longe da conjunção com Marte, muito longe da conjunção com Vênus, e a Lua ainda não chegou no ponto de oposição, onde a gente vê a Lua cheia. Tá? Então aqui no dia 4, ao longo do dia 4, eu espero que não, mas a gente pode ver coisas meio difíceis acontecendo no mundo. No final do dia, a Lua já chegou no ponto de oposição, então ela já começa a se conectar com o Sol, dá uma diminuidazinha nessa energia tensa. Então, essas posições aqui, principalmente esse Sol sem aspecto, são coisas que me deixam meio com a pulga atrás da orelha, e terça-feira ficar bastante de olho. Ao mesmo tempo que a gente tem esses aspectos tensos, a gente também tem aspectos positivos, né? Tem o Marte fazendo aspecto com Plutão, Plutão fazendo aqui, a gente tem essa conexão de Saturno, Netuno, Plutão e Urano está acontecendo, só que aí a gente tem esse trígono que eu já falei aqui, o trígono de Marte, Júpiter e os dois aqui, o Netuno e o Saturno no signo de Peixes. Isso pode ser muito bom para elevar a energia de empatia, de espiritualidade, de talentos e insights ao redor do globo, especialmente para as pessoas que têm posicionamentos nesses signos. Então, olha só, ao mesmo tempo que a gente tem aspectos tensos que podem provocar conflitos, desentendimentos, problemas financeiros, ao mesmo tempo eu também tenho uma energia muito forte, que é uma energia mais forte do que esse outro, do que os aspectos tensos, que podem continuar levando a gente para uma evolução. Ah, Nando, que evolução? Com tanta coisa difícil que está acontecendo no mundo. A evolução acontece a partir do confrontamento com as nossas sombras. E quando a gente tem aspectos positivos nos signos de água, existe uma potencialidade de elevar a nossa capacidade de empatia, o que faz com que a gente queira mudar e a gente começa a tomar atitudes para fazer essas mudanças efetivas. Tá? Então, o dia 4 é um dia que pode ser bastante importante dentro desse mês aqui. Ah, sim, e uma coisa que eu quase esqueci de falar para vocês desse dia 4, que foi o que realmente me chamou a atenção para esse ponto, é que além de todos esses aspectos tensos e o Sol sem aspecto, a gente não tem nenhum elemento terra nesse dia. O elemento terra é o que traz a gente para a realidade. Então quando você tem esse monte de energia acontecendo sem nenhuma base fixa, aí o negócio fica solto mesmo, né? Ele fica completamente sem direção, ele fica completamente sem apoio. Por isso que eu acho que esse dia pode ser um pouco problemático, porque tudo que a gente pode enxergar de uma saída mais prática, a gente não vai ter. O negócio pode ficar completamente desorientado. Olha aqui no mapa, ó. Não tem nenhum pontinho de terra. Nenhum pontinho. Isso muda no final do dia, tá? Mas ao longo do dia 4, a gente pode ver situações... Eu espero que não, mas podem acontecer situações um pouco mais difíceis ao redor do mundo, tá? Bom, e no dia 15, eu tenho aqui alguns aspectos que me chamam a atenção, que é, primeiro, o Urano voltando para o signo de Touro e em oposição com o Sol, com Lilith, com o Marte, que está lá no signo de Sagitário, está no finalzinho de oposição, e o Mercúrio retrógrado que está voltando para o signo de Escorpião. Isso aqui me deixa um pouco preocupado porque o Urano voltando para Touro, ele vai mexer com a estabilidade financeira de novo. Ele vai mexer com situações da economia mundial que podem trazer alguma instabilidade e algumas dúvidas e incertezas a respeito do futuro, aí, principalmente a respeito desse final de ano. O que pode gerar um pouquinho mais de instabilidade nessa história é essa oposição que a Lua faz com Saturno e com Netuno, que estão ligados nessa posição que eles estão
com segredos, com mentiras, com ilusões e fantasias que são disseminadas por aí para deixar a gente nesse limbo, né? numa posição de sem saber o que está acontecendo, sem saber qual que é a verdade, e aí dando de cara com situações que falaram pra gente que era um negócio e agora se desdobrou em outro, nada a ver, e que pode deixar todo mundo muito preocupado. Então esse dia 15 aqui é outro dia que pode trazer novidades que vão mexer particularmente com a questão econômica e pode também mexer com questões ecológicas. Tá? Então acho que tem um movimento bastante intenso nesse sentido. A gente tem Netuno em Peixes, que está ligado com as águas, né? O movimento de águas. E o Urano, que gera muita instabilidade. Então aqui, final de ano, a gente sempre sabe que tem muita tempestade aqui no nosso país. Tem as tempestades de verão que podem provocar enchentes, deslizamentos, aquela coisa toda. Então a gente tem que ficar ligado aí com as coisas que vão acontecer. Porém, ao mesmo tempo, tudo que tem um bate-a-sopra astrológico aqui, né? Olha a quantidade de linhas azuis que a gente tem nesse mapa. Ao mesmo tempo que pode ter as dificuldades, como eu falei no outro dia, né? Quando a gente tem dificuldades, elas ficam escancaradas e a gente tem a oportunidade de corrigir isso e fazer com que essa situação ruim se torne gere soluções para a gente nunca mais passar por essas coisas. E essa passagem da Lua no signo de Libra vai ativar positivamente Plutão, vai ativar aqui o Marte, vai ativar aqui o Urano, que ao mesmo tempo também tem o Sol com um aspecto positivo com o Júpiter, que está com Urano, que está com Saturno, que tá... Então a gente tem aspectos positivos acontecendo nos planetas geracionais, entre eles, que favorecem momentos de clareza, momentos de inteligência, de uma superioridade, de a gente amplificar nossa capacidade de compreensão e empatia e criar soluções para os problemas que são gerados ali. Então é aquela coisa, né? Você passou por um problema, na hora que você está vivenciando aquele problema, você para, analisa aquilo e já vem a solução para você pôr em ação. Então os dois acontecem juntos, são movimentos que acontecem juntos que podem favorecer e ser mais um passo de evolução para a gente dentro desse planetinha aqui e da nossa experiência como ser humano. Simples não é. Então a gente tem grandes oportunidades de evolução dentro desse mês de novembro, enfrentando os desafios, tá? Lembrando que isso aqui é uma análise generalizada, que para você saber se isso interfere no seu mapa, você precisa fazer as suas previsões, tá? Você precisa fazer seu mapa natal. Então, quer saber como é que funciona, quer agendar a sua sessão, manda mensagem aqui embaixo. Tem o link para você me chamar no WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês, um bom mês e fica atento que na quinta-feira tem um baita de um vídeo de 1h30 de duração para você conseguir compreender como que o seu filho te enxerga. Não perde, hein? Beijo para vocês, boa semana.